Paz de Alves. Paz de Alves. Mãe de Cleito, gosta. Pai do papai Alves. Gratidão, papai. É aquilo, temor aí alto. A nossa motivação, a nossa inspiração é o temor aí alto. É a nossa inspiração. Quem está conosco, desde o começo, viu como que o trabalho tem sido árduo, tem sido fácil. Se fosse fácil, irmão, aqueles que se dizem ialdins, que nos perseguem, estariam conosco. Entende? Porque não é fácil. O caminho é estreito. Andar pelas veredas que papai Alfa nos orientou, não é fácil. É só para os valentes, aqueles que querem realmente agradar a Alfa. E eu falo com você que essa família que está nos recebendo hoje, a irmã Júlia, o irmão eu, são irmãos que eu comecei a ter um contato com eles profundamente logo depois da rebelião que houve no nosso meio. Porque hoje nós, com o esclarecimento da palavra, nós conseguimos identificar quem realmente é justo e quem não é, quem realmente quer fazer as coisas de alto por amor e quem quer aparecer. Nós vemos que teve aqueles traidores que saíram de nosso meio porque lucros vergonhosos, queria receber aquilo que não era dele. Queria ter um reconhecimento, queria que a adoração. E aí lá fala, adorar somente algo. Nós vemos que eles saíram do nosso meio. E de lá para cá, a palavra só foi ficando mais clara para nós. Por que eu estou entrando nesse assunto? Porque o irmão Eudo e a irmã Júlia, eu tive um contato com eles logo nesse tempo. Eu lembro que nós estávamos prestes a acontecer uma reunião de obreiros. E eles tiveram contato comigo no dia da reunião de obreiros. Eu falei, eu não vou ministrar com vocês, eu só vim aqui para conhecer vocês. Porque eles moravam aqui no bairro e não sabiam que eu morava. Aí a Ana, a irmã Ana, minha esposa, falou assim, tem alguns irmãos aqui que moram aqui no bairro. E eles entraram em contato comigo e querem se reunir. Uma delas foi a irmã Jenny. E naquilo, irmãos, eu falei assim, não vou ministrar, mas eu vou lá conhecê-los. E eu lembro que eu fui lá conhecê-los e eles estavam reunidos. Lá tinha 5 reunidos. E nisso eu vi a irmã Júlia chamando o filhinho dela, o mais novo, Gamaliel. Chamando Gamaliel. E eu olhei aquilo, irmão, e o Espírito nos fez lembrar. Por isso, irmão, é necessário. Nós não pode estar compreendendo agora, mas logo, logo vai ficar mais claro do que hoje. Porque a água é cristalina. E eu lembro que eu só li. Eu não tinha entendimento daqueles ocorridos. Eu li num momento de reunião. Nossa, eu li naquele momento. Eu lembro quando eu vi ela chamando o menininho dela, eu lembrei dessa passagem. O Espírito me fez lembrar. Quando você vai lá em Atos, eu queria compartilhar isso com os irmãos, porque nós vemos aí hoje a condução de algo nessa obra. Atos 5. Vai gravar? Atos 5:34. Fala assim, ó.
Atos 5:34. Fala assim, ó. Então levantou-se no sinédrio certo fariseu, chamado Gamaliel. Era doutor da lei, respeitado por todo o povo. Ele mandou retirar os homens por um instante e falou, mandou tirar os apóstolos naquele instante, e falou, varões de Israel, atentai bem no que fareis a estes homens. Antes destes, nos dias surgiu Teudas, que pretendia ser alguém, e ao qual aderiram cerca de 400 homens, mas foi morto. E todos que lhe deram crédito, debandaram e foram reduzidos a nada. Viu? E esse Teudas, ele foi o que morto, ele queria o quê? Queria fama. E a palavra fala lá em Eclesiastes, nada debaixo do sol é novo, tudo se repete. Tudo se repete, porque quando nós vemos a era de Esmirna, era até bom se conseguir esfregar aqui, ó. Aqui, ó, por enquanto, o irmão que puder estar fazendo isso, pegar o mapa e colocar, já tem um buraquinho, já colocar, porque o pergaminho é o começo, né, irmão? É o começo de tudo, é uma representação do livrinho do ancião, é uma representação, porque através do pergaminho nós compreender que as 7 eras representam os 7 dias da semana, através daquilo o nosso entendimento foi ampliado, cada dia foi nos conduzindo através disso, através do pergaminho. E quando você volta aqui em Atos, você vê que esse Teudas, ele queria o quê? Ele queria fama. Ele queria ser alguém. E acabou sendo o quê? Morto. E aqueles que o seguiam, debandaram. E a palavra fala em Eclesiastes que nada debaixo do sol é novo, irmão. Tudo se repete. E quando nós pegamos a carta de Sardes, você vê que direciona ao mensageiro de Sardes. Tem fama de estar vivo, mas está morto. Porque queria ser alguém, queria aparecer, queria o quê? Lucros vergonhosos. Deus da nossa caminhada aqui é sempre esperando ir alto, fazendo sempre igual os bereanos. Vamos ver se essa palavra está vindo de alto. Até com os irmãozinhos que compartilham de fora. Nós sempre teve essa cautela, essa humildade de ouvir. Entende? E você vê que o mensageiro de Sardes nunca deu ouvido. Você vê a diferença do mensageiro de Filadélfia. Quer que os filhinhos sejam o quê? Aprimorar. Porque nós vemos que os 144 mil são referência. Eles conduzem também, irmão. É o rebanho, mas também eles conduzem toda essa terra. Eles vão conduzir, eles vão ensinar. Por isso que o papai sempre cobre, Valério, para nós poder ter o quê? Ter a prudência, calma, paciência. Entende? As nossas palavras, em questão do entendimento. Porque nós vamos ensinar essa terra. Hoje, aos olhos humanos, você vê que eles o que? Desacreditam. Eles não crêem. Eles falam da boca para fora. Por quê? Se eles realmente acreditassem nas coisas celestiais, não procurava fazer campanhas procurando as coisas terrenas. Você vê, nas denominações que eles mais fazem é o quê? Campanha para restituições de bens materiais. Papai já trouxe o entendimento que eles fazem querendo a restituição do espírito que foi tirado deles. Mas também nós vemos eles querendo bem materiais. Eles acham que precisa das coisas terrenas. E aqui, irmão, quando você pega aqui, em Atos, quando você vê esse Teudas, que pretendia ser alguém, e a qual aderiram cerca, estou em Atos 5:36, que deram crédito, fala assim, ó,
5:36. Antes destes, nos dias, surgiu teu. Viu? Antes destes apóstolos, surgiu Teudas, uma representação nossa. Porque antes de nós, surgiu quem? A era de Sardes. E aqui fala, ele fala assim, ó, antes destes, nos dias, surgiu Teudas, que pretendia ser alguém, e ao qual aderiram cerca de 400 homens, mas foi morto. E todos que lhe deram crédito, debandaram e foram reduzidos a nada. Depois dele veio Judas, o Galileu, na época do recenseamento. E quem não sabe, recenseamento é o quê? Na época do alistamento. E é o que está acontecendo, irmão. Houve uma convocação para se comparecer perante o general, porque está sendo o quê? Inscrito o nome dos 300. Por isso que nós vemos lá no vídeo. Quando você pega o vídeo, você vê os 300 escrevendo aqui no livrinho, no livro da vida. E aqui, ó, quando nós vemos aqui, fala assim no 37. Depois dele veio Judas, o Galileu, na época do recenseamento, atraindo o povo atrás de si. É o que aconteceu. Viu, irmão? A questão... Pode bater, pode pregar o treino. E nós vemos, irmão, que surgiu aquele que atraiu alguns atrás de si. Por isso que fala, numa casa há vaso de ouro e vaso de desonra. E nós temos que ser grato a Yahshua, grato a Yahweh, irmão. Por Yahweh está nos usando a cada dia para ser vaso de honra na casa dele. Entende? Nós temos que ser grato a Yahweh, porque Yahweh está nos chamando para ser vaso de honra na casa dele, diferente desses rebeldes que são vaso de desonra. Porque você vê que foi necessário, a palavra fala, é impossível fazer com que não haja essas coisas no meio da igreja. Mas é necessário para se manifestar o quê? Os fiéis. Aqueles que estão, o quê? Dando ouvido à palavra com atenção. É necessário. Porque muitos que nós achávamos que estava firme, quando nós foi ver, estavam o quê? Se tendo reuniões paralelas, com outros entendimentos, maquinando para nos apunhalar. Entende? E nisso nós vimos. Nós aprendeu o quê? A ser prudente. Aprendeu a sagacidade. Por isso que aqui, quando você vê e está se repetindo nos dias atuais que nós estamos vivendo, porque numa casa há vaso de honra e vaso de desonra. Todos que estão aqui é porque são vasos de honra. Porque os vasos de desonra já foi tirado. Agora só basta o que? A nossa dedicação. A nossa dedicação para poder o quê? Ser lembrado naquele dia da palavra. Não dê, irmão, descrédito a essa palavra. Ouve essa palavra. Na hora certa e ao vai te fazer lembrar de todas elas. Falo para os irmãos, eu nunca participei de denominação discipular, não fui imergido, e nem tinha esterco. Nem tinha esterco. Foi necessário haver uma certa dedicação a essa palavra, e hoje eu vejo o fruto, irmão. E é gostoso, maravilhoso você poder compreender segredo. Hoje dá graça você ler as escrituras, ouvir a palavra. Entende? Porque é uma palavra que nunca foi dita nessa terra. E você vê os exemplos daqueles que estão à frente. Não querendo aparecer, não querendo ter fama, pelo contrário, tem um temor. Às vezes numa foto. Entende? Tem um temor. Às vezes sentar numa cadeira, porque o temor a Yahweh é o que? É o princípio da sabedoria. Antes de abrir a boca, tem que ter o temor. Entende?
para saber se você está indo contra Ial. E aqui fala, Gamaliel orienta. Presta atenção no que você está fazendo com esses jovens. Quando você pega aqui, ó, e você vê que logo depois desse que queria ser alguém, se levantou quem? O Judas. E é uma representação clara no final dos tempos. O que aconteceu em nosso meio. Se levantou um, atraindo vários sobre eles, atrás dele. Vários. Mas eu falo com você, não prevaleceu nenhum, irmão. Nenhum. E quando você pega aqui Atos 5, 37, fala assim, depois de Teudas, veio Judas, o Galileu, na época do recenseamento, foram dispersos. Bom, aqui, depois dele veio Judas, o Galileu, na época do recenseamento, atraindo o povo atrás de si. Pereceu ele também, e todos que lhe obedeciam foram dispersos. Agora, portanto, digo-vos, deixai de ocupar-vos com este. Ó, papai, deixai de ocupar com estes homens, soltai-os, pois se o seu intento ou sua obra provém dos homens, destruir-se-á por si mesmo. Se vem de algo, porém, não poderei destruí-los. Não aconteça que vós encontreis movendo guerra contra Ial. E concordaram então com ele. Viu? Você vê que o Gamaliel, ele passou as instruções. E no dia que houve aquela rebelião em nosso meio, nós veio aqui nessa casa, irmão. Não nessa casa, numa outra casa que eles moravam. Numa outra casa que eles moravam, e nós passou a ministrar lá. E quando eu vi ela chamando o menininho dela, ô Gamaliel, eu lembrei, porque é papai confirmando, irmão, essa obra. Não é certo você reunir só por conta da redenção. Tem que consertar as veredas. Quantos aqui consertou as veredas, irmão? Através da mensagem de papai, e hoje está com a consciência livre. E a cada dia está se aprimorando mais, consertando mais ainda, porque a palavra fala que está se purificando, se purifique mais ainda. E aqui é o que nós estamos fazendo, a cada dia, se purificando perante algo. Porque nós vemos que vai ser um reino que vai viver como família. Já vai subir compreendendo cada um. O nome de cada um vai subir sabendo o nome de cada um. Agora imagina, trazer uma data, reunir só por conta do achismo da data e achar que vai subir, irmão. É igual o irmão falou, chega lá perante Lúcio e vai debater com os evangelhos anátema, com a mentira dele mesmo. Entende? Achando que vai casar, vê Lúcifer e acha que é Yahusha. Entende? Porque o mensageiro de Sardes trazia que ia subir e ir direto para o casamento. Uai, mas e Lúcifer? Viu a necessidade da perseverança, irmão? Por isso que Filadélfia fala, guardar-te a palavra da minha perseverança e te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, irmão. E não é fácil. A nossa alma está sendo purificada arduamente através da ação do Espírito, tirando tudo aquilo que não provém do diabo, para nós receber essa administração. E aqui você vê aqueles que queriam ser alguém, queria ter fama. Queria ter fama, porque aquele que não quer ter fama, aquele que quer que Ial seja adorado, procura o quê? A incentivar as ovelhinhas a perseverar. Não é
reunir só no momento da redenção, achando que vai haver a redenção, e subir. Tem que haver essa restauração, principalmente para o exército celestial, não é o exército terreno, irmão. E você vê que o exército terreno requer uma dedicação, uma perseverança tremenda, uma luta extrema. Imagina celestial. E aqui você vê, no tempo do alistamento, e quando fala alistamento, nós vamos lá em Lucas, abre em Lucas. Foi várias batalhas, está sendo várias batalhas, mas Davi vencia todas. E o seu exército. Já o Paulo ele falou: se vocês se permanecer no barco, eu consigo salvá-los. Mas se sair fora, irmãos, não tem como. E nós vemos muito triste, muitos irmãos retrocederem. Eu creio que o papai vai adentrar nesses pontos. E alguns irmãos retrocederam. E esse não é o tempo, por quê? Esse é o tempo do fim, não é o tempo de retroceder, achar, não é esse tempo, irmão, está notório. Notório que nós estamos no tempo do fim. Eu falo com você, você vê até no meio da governança dessa terra. E você vê, eu vou falar algo aqui, quando você pega vamos falar assim, aquele que saiu da presidência brasileira, ele continha o quê? Messias. Lógico que eu falo com você, é só uma representação para os irmãos ver os sinais. Ele saiu e entrou o quê? O 9 dedo. Entende? Porque é uma representação daquele que adornava com os 9 primogênitos de Alcha. Você fica vendo essas coisas, irmão. Mas é aqueles que bebem água com atenção. Entende? E o papai trouxe que quem ia governar o Brasil ia ser aquele que já foi declarado. Por quê? Para ser um sinal. E assim aconteceu, irmão. Assim aconteceu. A palavra se confirmando da boca de papai. Por quê? Porque aquilo, numa casa há vaso de honra e vaso de desonra. Tem aqueles que são usados, irmão, e ao permite que seja usado. Por quê? Porque eles desprezam tudo aquilo que vem de alto. Eles servem-nos. Nós vemos que ambos, nessa governança, tanto a direita quanto a esquerda, está sendo conduzido, mas era para ser um sinal. Viu? Tantas coisas que acontecem ao nosso redor e muita gente dispersa. E aqui, ó, quando você volta aqui, ó, em Lucas 2. Lucas 2:1. Através, irmão, de compreender que o filho varão nasceu dia 8 de abril, você vê quantas cadeados que foi aberto de parturiente, de nascimento. E quando você pega aqui Lucas 2:1, fala assim, ó. Naqueles dias apareceu um edito de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. E a palavra fala, por ter guardado a palavra da minha perseverança, te guardarei da hora da provação que virá no mundo inteiro. Viu? Houve uma convocação, irmão, para o mundo inteiro, porque você vê quando os nomes foram restaurados, Iau e Auxa, através de mensageiro, quando ele trouxe os nomes. Você vê que houve uma
um mover de todo mundo, irmão. Cada parte do mundo chegou até os nomes verdadeiros, um pedacinho, um pouco. Porque é aquilo, da convocação de todo mundo. Aí quando você pega aqui, ó, Lucas 2:2 fala assim: esse recenseamento foi o primeiro, enquanto Quirim era governador da Síria. E todos iam se alistar, cada um na própria cidade. Também José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, para Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser de casa e de família de Davi, para se inscrever com Maria, desposada com ele, que estava grávida. Viu? Ele, juntamente com Maria, foi comparecer o quê? No alistamento do exército. Porque é uma representação, irmão. Filadélfia vem lá do alto. Filadélfia vem lá do alto. Eles não são descendentes de Adão. Eles são celestiais. Eles já estão inscritos no livro do Cordeiro. E Filadélfia já estava prestes ao quê? A dar luz. Já estava o quê? Destinado. Já estava destinado, purial, isso acontecer. Ela já estava grávida. E no momento do alistamento ia acontecer o quê? O nascer do filho varão. E quando que nasceu o filho varão, irmã Jair? Oi? Não, não. Irmã, deixa eu ver aqui. Irmã Laide. Isso. 8/4/2020 foi o nascimento do filho varão. E aqui você vê que foi o que? Uma convocação para todo mundo. E naquilo se compareceu quem? José e Maria. E ela estava o quê? Estava grávida. Ela estava grávida. E aqui quando você pega aqui, ó, Lucas 2:3 fala: e todos iam se alistar, cada um na própria cidade. Também José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa e da família de Davi, para se inscrever com Maria, desposada com ele, que estava grávida. Enquanto lá estavam, completaram-se os dias para o parto. Completaram-se o dia para o parto. E nós vemos que o filho varão nasceu dia 8 de abril de 2020, porque era o dia programado para o parto. E eu falo para os irmãos que nós teve, irmão, grato a Yalcha, grato a Yal, um sinal em nosso meio. Porque é aquilo que eu falo. Aqueles que estão bebendo água com atenção, vê os sinais em nosso meio. É aquilo. Tem que ter o coração generoso e nobre. Por isso que fala, lentos e duros de coração. Aqueles que são lentos não compreendem as coisas que estão à frente, irmão. Aqueles que endurecem o coração para essa mensagem. Mas aqueles que têm um coração nobre e generoso, compreendem rápido. Por isso que fala, finalmente, a semente caiu numa terra fértil. E quando você vê, irmão, Filadélfia já veio lá do alto. E ela já veio o quê? Já veio com o propósito de dar luz a essa terra do filho varão. Esse já era o propósito.
E quando você pega aqui, ó, Lucas 2,5 fala assim: para se escrever com Maria desposada, com Maria desposada, com ele, que estava grávida. Enquanto lá estavam, completaram-se os dias para o parto. Viu que na época do alistamento houve o quê? O nascimento do filho varão. Porque quando você pega Sardes, nós estava sendo convocado, todo mundo habitado, irmão. Estava sendo convocado. Quer falar, irmão Marcos? Não. Todo mundo habitado estava sendo convocado. Por isso que quando você pega aqui, ó, na carta de Apocalipse. Apocalipse 3, 3:10. Irmãos, como que nós íamos nos conhecer lá em cima, no momento de uma batalha, antes do exército ir para uma missão, irmão, eles têm que ser preparados, eles têm que ser instruídos, capacitados. Eles 3 meses sem sair do quartel, treinando. Aí para você ver, entende, irmão? Agora imagina as coisas celestiais. Como, olha o tanto que nós cresceu, você vai trazer isso para uma pessoa, irmão. E ao fala assim, ó, eu vou te honrar agora, olha como a sua sabedoria perto dessa pessoa, irmão. Você conversa com uma pessoa terrena, aqueles que estão aproveitando esse alimento, conversa, irmão. A pessoa terrena, ela já olha para você, já vê a sua sabedoria. Ele já vê e fala assim: tem algo diferente aí. Tem algo, mesmo que não aceite, mas eles olham e falam: tem algo aí, mas vai chegar o tempo que eles vão falar. E Al fez grandes coisas por eles. E nós vamos dizer: e Al fez grandes coisas por nós. E quando você pega aqui, irmão, essa palavra aqui, Apocalipse 3:10, foi? Por isso estamos alegres. E por isso estamos alegres. Você vê que o sacrifício no madeiro se tornou um memorial porque houve o quê? Uma prova. Houve uma provação, se tornou um memorial para toda a terra. Nem o inimigo conseguiu apagar esse feito. Tão impactante, ele usurpou, mas apagar não conseguiu, irmão. É uma representação nossa. Hoje nós passamos por provação, muitas das vezes deixando a parentela, porque Ial está nos chamando para ser os novos heróis da fé, irmão. Ial está nos dando através da insistência, da perseverança. Por quê? Porque nós vamos administrar as coisas celestiais. E não é assim, subiu, agora vai abrir as portas, janela e vai derramar a bênção. Não é assim. Vai ter que haver o quê? Uma insistência, irmão. Porque é algo muito valioso. É a nossa herança. Para abrir de mão beijada, irmão. Para aquele que é nato. E quem precisa de alguém aqui é nós que precisamos de Ial. Porque Ial, você vê que naquele momento que Ial estava no corpo de papai Yalcha, ele falou, se vocês se calarem, eu faço o quê? As pedras me clamar. Elas vão me louvar. Vocês podem se calar, mas as pedras vão me louvar, irmão. É papai falando assim, vocês que precisam consertar suas veredas. Vocês precisam de mim. E é aquilo, nós precisamos ser verdadeiro com o papai diariamente para ele nos dar a capacidade, né, e a trepidez. Por isso que quando você pega, antes de nós ler aqui, ó, vamos abrir lá em 1 Timóteo.
Hoje, nós sentimos alegria. Lê a palavra. Aqueles que estão comendo com alegria. Aqueles que estão compreendendo. Mas aqueles que não estão, o que eles falam? Só tem esse maná, eu quero é cordona. Eu quero é carne. Mas aqueles que estão se alimentando do maná, porque a mulher foi conduzida ao deserto, e ali ela está sendo alimentada com maná celestial para o quê? Conservar a fé, conservar a esperança, conservar o amor. Por quê, irmão? Só assim para conservar. Igual eles falam lá, tá igual denominação, irmão. Nós sabemos que a vinha foi tomada. Porque quando você pega Romanos 15, fala que tudo que foi escrito é para o nosso ensinamento, é para a nossa instrução, a nossa consolação, e para que nós possamos ser o quê? Perseverantes. Tudo que foi escrito, irmão, o reino de Yahweh não é visível. Você olha e fala assim, nossa, olha só como que eles são altos, olha só como eles são belos, aparentemente, olha só, eles estão todo equipados. Não, irmão, nós estamos com a armadura de algo. Nós estamos aqui semelhante a papai. Papai, você vê que o povo olhava para ele, não dava nada por ele. É, assim como desprezava o papai. E papai estava só. E hoje nós temos uns aos outros aqui, irmão. E aquilo que Yahweh requer de nós, que nós venhamos ter um amor verdadeiro, um amor genuíno. Não é um amor só da boca para fora. Nós temos que ser fiéis a Yahweh de todo ser completo. Corpo, alma e espírito. Eu falo com você que nós temos que lembrar dos nossos irmãos. Fazer questão, eu falo com você, muitas das vezes, assim também eu creio que é os demais anciões, não tem como responder na hora, mas fica guardado aqui no nosso coração. Entende? E na hora o Espírito lembra, vai lá naquela mensagem e responde, essa é a hora. É igual a irmã Cátia. A irmã Cátia, ela me falou assim, ô irmão, eu estou assim, tão cansado porque eu estou trabalhando tão longe. E eu fazendo uma entrega numa loja de costura, eu fui e lembrei que a irmã tinha me falado isso muito tempo atrás. Entende? É aquilo, irmão. Você colocar na mão de alma, mas também fazer sua parte, ficar atento, com atenção. E o que a costureira falou? Estou precisando de 16 costureiras, porque eu vou reabrir a fábrica e ela está com muito serviço. Entende? Aí eu fui e conversei com a irmã Cátia, irmã, agora tem um serviço em pé do lado da cada irmã. É aquilo você ficar atenção, irmão, tomando o quê? Tomando a guarda do seu irmão, você ficar atento nas costas do seu irmão. Você ser o escudo do seu irmão. Entende? Não só da boca para fora, não. Entende? Você espera aí, eu tenho que ajudar o irmão nesse propósito, aí de fechar essa brecha. Entende? Tem que pedir a Yahweh. Yahweh ele dá a todos que pedem. Nós vemos que é necessária essa comunhão. Nós vemos que a via foi tomada. As denominações, o que eles fazem? Eles imitam. Você vê que eles não dão nem aí para as ovelhinhas que senta, que entra dentro daqueles templos terrenos. Não está nem aí. Mal, muitas das vezes, entra, a pessoa não sabe o nome do pastor, que lá eles titularizam pastor, nem o pastor sabe o nome daquela ovelha. É uma representação, o que Sardes queria fazer. Como que nós vamos ter uma comunhão verdadeira, irmão? Comunhão entre irmãos. Você vê que na época de Esmirna eles andavam o quê? Unido, irmão, ligado. Já o Paulo, ele não tinha carro, não. Ele não tinha avião. Ele não tinha moto.
era na base do pé, do sacrifício das caminhadas. E ali ele procurava ter comunhão com as igrejas. E aí nós vemos que quando você pega a carta de Filadélfia, representa qual esposa? Irmã de Jacó, irmã Daniela. Filadélfia representa qual esposa? De Jacó. Pode esperar. Vai, papai chegou. Quente, tá? Vai melhorar. De Raquel, exatamente, meu irmão. Nós vemos que Raquel deu à luz ao filho amado. Ao filho amado. E quando você vê lá em Lucas, na época do alistamento, Maria, ela estava grávida. E vamos voltar lá de novo. Lucas 2. E quando se completou o tempo, ela deu à luz. Quando você pega Lucas 2, vamos pegar Lucas 2, 1. Lucas 2, 1. Tira só o voto. Porque nada debaixo do sol é novo, tudo se repete. Assim como o papai nasceu no dia da Páscoa, assim também o filho varão. E quando você pega aqui, e também foi na época do alistamento. Aí fala aqui, ó, Lucas 2, 1, fala, naqueles dias... Depois cumprimento os irmãos para não atrapalhar a administração. Lucas 2, 1 fala, naqueles dias apareceu um edito de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Que é aquilo, por ter guardado a palavra da minha perseverança, te guardarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo inteiro. E quando pega aqui, ó, Lucas 2, 2 fala assim, esse recenseamento foi o primeiro, enquanto Quirino era governador da Síria. E todos iam se alistar, cada um na própria cidade. Também José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa da família de Davi, para se inscrever com Maria, desposada com ele, e que estava grávida. Enquanto lá estava, completaram-se os dias para o parto. E é uma representação no final dos tempos. Nós vemos que houve o que? O convocai, uma representação de Gideão. Convocou 32 mil. E no momento da convocação, houve o que? Houve o parto. E aqui fala, se completou o tempo do parto. Uma representação no fim dos tempos. Quando nós vemos hoje o filho varão. Quando hoje nós vemos o filho varão. Quando nós vemos hoje o filho varão que nasceu na Páscoa. E da mesma maneira. Porque nós vemos, irmão, como que foi o tantos que se diziam, que falavam, que eram Ialdins. Quantos que se levantou? Quantos? Uma representação do alistamento, mas foi poucos que perseverou. E nós vemos que nesse momento do alistamento, houve o quê? O nascimento do filho varão, uma representação de Papai Alves. Porque o que aconteceu com o pai, acontece também com o filho. E nós tivemos esse sinal que o papai nos deu. Muitos aqui já sabem o nascimento do meu filho.
E eu falo com os irmãos, ele nasceu de 10 meses e uma semana. E eu também nasci de 10 meses e uma semana. Eu falo com os irmãos que muitos, eu não falei isso, mas minha mãe sempre falava, você nasceu de 10 meses e uma semana. Ela falava comigo. Sempre ela falava, antes eu casar, antes eu conhecer a Ana, ela sempre falava isso comigo. Ela falava que eu estava roxo, papai. Eu já estava roxo, eu tinha que ser tirado pela... Fósseis. Eu estava já roxo lá dentro, que ela não sentia. Para ser um sinal, irmão. Tudo que acontece com o papai Alcha, acontece com o filho varão. No final dos tempos. Nasce da mesma maneira. Da mesma maneira. E aqui você vê, na época do alistamento, e já estava decretado o tempo de Maria dar a luz, porque nós vemos que Filadélfia é celestial. Ela é celestial. E ela já veio com um embriãozinho dentro dela. Gratidão, papai. Eu passo a mensagem do papai. Assim seja. Assim seja. Primeiramente, todos os irmãos, muito bem-vindos no nome de Alcha. Irmãos aí de muitos lugares, né? Muitas cidades. E ainda tem muitos para vir. E todos os irmãos, eles se prontificaram ao chamado, à convocação, né? Por quê? Porque a palavra nos mostra que sempre houve convocação. Essa passagem que o irmão Bruno trouxe, mostrando que houve uma convocação no momento do nascimento, né? No momento do nascimento. E o filho varão, ele nasceu quando? Irmão da vizinha. 8 de abril de 2020. 8 de 4 de 2020 nasceu o filho varão, aquele que está profetizado, representado ali por Isaac, né? Isaac é o filho amado, que nasceu na velhice da sua mãe. Então, o filho varão também nasce na velhice da igreja na terra. A terra já tem idade avançada e estaria prometido aquele que viria fazer o quê? O conserto, consertar as veredas antigas, né? Fazer com que a igreja novamente voltasse para os moldes primeiros, né? Para o propósito original. Vocês estão me ouvindo aí atrás, irmãos? Logo nós vamos ter um sistema melhor de som, tá? Em nome de Alcha. Vai estar mais ventilado. Nós vamos colocar mais um ar-condicionado também, para poder favorecer, mas tudo está sendo o quê? Um ajustamento. Nós estamos ajustando, né? Você vê que a obra, ela não se faz de um dia para a noite, né? Mas ela é realizada gradativamente. Então, assim também a igreja, né? Porque a igreja teve estragada há muito tempo. Quando se refere à vinha, a palavra fala, ó, que tinha uma videira plantada no meio de uma vinha. Uma videira. A videira é o que produz vinho. E você tinha o viticultor. O viticultor, em algumas traduções, chamado de vinhateiro, em outras. Era aquele que cuidava o quê? Da vinha. E eu já trouxe isso para vocês. As denominações falam que vinha é as nações. Errado. A vinha é referido como a igreja. A igreja. As denominações não sabem que a igreja foi tomada daquele que é de direito e foi dado a outro.
As denominações não sabem, por isso que fala o quê? Por isso que fala sobre o quê? Da vinha ser nações. A vinha é a igreja, que é fruto ali de um sacrifício, que é o espremer da uva, é o sangrar, que papai teve que passar. Então, quando está falando da vinha, está falando, por isso que nós gostamos desse uniforme, né? Mostrando exatamente que nós, cada um aqui é uma uva, né? É uma uva. Cadê a irmã Maria do Concerto? A irmã Maria do Concerto fez uma convocação lá dos irmãos, falar para os irmãos vestir a uniforme, bonitinha, né? Então, a gente está falando sobre isso, sobre a vinha. E a palavra fala lá no Velho Testamento a respeito de um homem. Ele tinha uma vinha, ele herdou do pai dele, que o herdou do pai dele. E como é que ele chama? Irmão Alberto, como é que chama esse homem? Lá atrás, na antiga aliança. Nabote. Quem já ouviu falar de Nabote? Já ouviu falar de Nabote? Nabote, tudo na escritura não está ali por um acaso. Por quê? Porque a palavra fala que tudo se repete. Não há nada novo debaixo do sol. Tudo é uma repetição das coisas. Por isso que quando você pega lá em Apocalipse 17, a Babilônia, a prostituta, é chamada de Babilônia. Você acha que está chamando de Babilônia, referindo lá atrás? Por quê? Porque da mesma forma que a Babilônia escravizou os israelitas, a Babilônia hoje religiosa, ela escraviza os israelitas, só que de uma maneira diferente. Como? Fazendo o povo ficar idólatra. Como a Babilônia do passado mudou os nomes. Mudou os nomes de quem? Irmão Davizinho. Isso. Quais são aqueles principais? Está narrado em Daniel 1. Você tem cabeça grande, nordestino tem cabeça grande. Irmão? Trocou o nome dele. Micael ou Misael? Micael e Misael mesmo. Ananial. Vamos lá. Micael, que você gosta tanto, é um Misael. É Micael. Ananial. Azarial. E de Daniel. Mudou para qual? Daniel mudou para... Aí, ó, irmã Laíde, atrás de você, olha aí. Belsazar, Bel, entidade babilônica, Bel. Tá? Então, quando você vê esses personagens, você tá vendo o quê? A mudança dos nomes. A mudança dos nomes. Você viu aqui escrito, ó. Eu era como um manso cordeiro que é levado ao matador. Não sabia que era contra mim que maquinavam, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto. Cortemos da terra dos viventes, para que não haja mais memória do seu nome. Então, pegou aquela representação ali de Nabote. Ele tinha uma vinha plantada do lado do palácio. Ali tem quem? 2 personagens envolvidos. Quais são esses 2 personagens da vizinha?
Rei Acabe e Jezabel. Quem que é a representação do rei Acabe? O antimachê Emanuel, que é o Jesus Emanuel. E quem é a Jezabel? É a igreja babilônica. Em Tiatira, a era de Tiatira fala assim, ó, olha, eu tenho contra você, mensageiro de Tiatira, que você tolera quem? Tolera Jezabel. Por que está usando os nomes dos personagens? Por que está usando o nome dos personagens? Hã? Por quê? Por que está usando o nome dos personagens? Aqui, ó, vai com o Titi. Por que está usando o nome dos personagens? É para associar a história, porque não há nada de novo debaixo do sol. Tudo se repete. Por que está falando que Tiatira é a Jezabel? Por quê? Porque pegou e mudou, tirou a vinha de Nabote. Quem que é referido Nabote? Yalcha. E colocou quem como dono da vinha? Jesus Emanuel. Entenderam, irmãos? Colocaram Jesus Emanuel. E aí, ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo, irmãos? Não vai ficar por isso mesmo. Já são 2000 anos que a igreja está corrompida. Está há 2000 anos a igreja corrompida. E havia uma promessa no final dos tempos. Olha ali que tá, olha, vira lá para trás, ó. Yalcha 52:6. Portanto, o meu povo conhecerá o meu nome. Naquele grande dia saberá que sou eu que profetizei a vós. Sim, verdadeiramente sou eu que falo. Está vendo, irmãos? Agora é o povo que vai ser esclarecido. O povo de Ial. Primeiramente é o povo de Ial que vai ser esclarecido. E esse povo de Ial que vai ser esclarecido, ele vai tomar o que é de direito dele. Quando ele subir, tomar de volta o templo celestial. O templo celestial é a representação no céu da igreja. A igreja na terra é representação do templo. Então, quando se está subindo, Micael e seus anjos sobe para tomar posse do templo, está falando assim, está tomando posse do templo, que é a igreja. Por quê? Porque a igreja é a casa de Yahvé vivo. E é coluna e sustentáculo da verdade. Então, ele vai tomar de quem? Do administrador infiel. Eu falo assim com você, meu irmão, é para você ser esclarecido, não fecha seu coração para o entendimento, não. Yahvé está falando com você, e esse tempo que nós estamos no deserto é um tempo de provação. Porque Yahvé quer ver o que está dentro do teu coração. Vamos fazer o nosso invocar e nós vamos começar o estudo logo em seguida. Você acha que são coincidências? São coincidências? Tudo isso que está sendo trazido para nós? São coincidências, meus irmãos? Não, não são coincidências. Entendeu? Não são coincidências. E eu falo assim com você, terminar o nosso tempo de 1260 dias, o nosso ministério está concluído. A qualquer momento, terminado o nosso ministério, nós vamos ser tomados.
Entendeu? Não é uma coisa que você fica assim, ele não trouxe os nomes, então ele não é o mensageiro. Então você falar assim, o Salvador é Yahweh, o batizador. Yahweh, o batizador, então, é o Salvador, porque ele veio primeiro do que papai. Ele veio primeiro preparando o caminho de papai. Fecha a porta aí, irmãos. Fecha a porta. É assim que vai acontecer depois que nós subirmos. Fecha a porta. Por quê? Porque o que tinha que subir, subiu. Agora o que ficou, vai ter que esperar concluir os 1.260 dias deles. E é por isso que eu falo assim com vocês, olha, tá tudo bonitinho o mundo, não tá? Tá bacana, não tem uma guerra assim tão expressiva, tem fartura, apesar dos caos, tem fartura. Mas por que tem tudo isso? É porque aquele que o retém está na terra. O filho varão nasceu. Nós vamos ver isso no nosso estudo. Nós vamos invocar agora. Em nome de Jesus. Eu estou esperando eles. Pode chamar. Os irmãos já desceram, Samuel? Os irmãos já tinham falado. Eu estou descendo, os irmãos vêm atrás. Aqui, irmãos, nós vamos invocar. Nós vamos invocar agora. Então, nós vamos invocar, não pode ficar com esse negócio na cabeça. Quando a gente vai invocar, não tem que ter nada na cabeça do homem, só na da mulher. Por quê? Se a gente invoca com a cabeça coberta, o que acontece, irmão? Irmão da vizinha. Vamos abrir essa passagem? Pode sentar primeiro, só para a gente esclarecer isso. Irmão Shaul, acha para mim. Primeiro Coríntios 11, 4. Página 236. Primeiro Coríntios 11, 4. Todo homem que ore ou profetize, aqui fala de cabelos longos. Vamos pegar a Bíblia King James. Essa aqui está errada, ó. Por quê? Por que está errado? Porque está errado essa passagem de cabelos longos.
Por quê? Porque Shaul Paulo ele está criticando os israelitas que não aceitaram Yahusha. Por eles não aceitar Yahusha, ainda cobrir a cabeça para orar. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, na King James, desonra sua própria cabeça. Quem que é essa aqui é a revista atualizada? Quem que é a própria cabeça? Irmã Jailma. Todo homem que profetiza ou ora com a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Que cabeça é essa? Hã? Fala mais alto, irmão. Desonra o papai. Por quê? Papai é a cabeça da igreja. Papai é a cabeça da igreja. Então, aqui, Shaul Paulo está criticando quem? Os israelitas que rejeitaram o papai. Aí, o escritor aqui, ó, o escriba na Jerusalém, coloca de cabelos longos. Não, por quê? Porque até hoje, os israelitas, quando vai fazer uma oração, eles colocam o kippah na cabeça, eles tampam a cabeça. Significa, o que é a significação de tampar a cabeça com o véu? Irmã Leia. Irmão Amadeu, por que desonra o cabeça? Sim, mas por que está falando de colocar o véu sobre a cabeça desonra? Por quê? Porque não aceita, ele está rejeitando o quê? Ele está rejeitando, irmãos, o sacrifício. Porque no sacrifício o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Então aquele que volta a colocar véu, não está aceitando o sacrifício de Yahweh através de Yahshua Mashiach. Entenderam? Então, por isso que eu chamo a atenção dos irmãos. Olha, não vai orar, não vai invocar de cabeça coberta. Porque você fazendo isso, você está falando, eu não aceito, eu não aceitei o sacrifício que rasgou o véu. Entendeu? Quando houve o sacrifício, e o sacrifício foi aceito por Yahweh, o véu do templo, que separava o lugar santo do santo santo, foi rasgado de cima e embaixo. Entenderam, irmãos? Então, eu já expliquei isso no passado. E os irmãos têm que estar com a mente ligada. Por quê? Porque não é a hora da gente ser repreendido. É a hora da gente ser irrepreensível. Por quê? Porque todo sacerdote levita, antes de entrar no templo, se purificava. E a promessa para Filadélfia é: aqueles que são vencedores de Filadélfia serão colunas no templo celestial. Mas para ser coluna no templo celestial, tem que estar irrepreensível, purificado, vigilante. Para não ser rejeitado por Yahweh. Eu falo assim com os irmãos, quando você vê o mensageiro de Sardes marcando data, atrás de data, e a data não é confirmada por Yahweh, é porque Yahweh rejeitou. Você tem que entender isso, como que Yahweh manifesta. Quando o profeta da antiga aliança falava, Yahweh cumpria, quando Yahweh estava em acordo com o profeta.
Nós temos Balaão. Balaão era um profeta mau. Até o profeta mau precisou ter as palavras da boca mudadas, porque ele foi contratado por dinheiro para amaldiçoar os israelitas. Chegou na hora, ao invés de amaldiçoar, ele abençoou. Por quê? Porque o profeta verdadeiro, Yahweh honra as suas palavras. Entenderam? Como que Yahweh fala assim, eu aprovo o profeta? É o profeta falando e Yahweh executando a palavra. É assim que você vai entender. Era assim na antiga aliança que os profetas eram provados se era falso ou se era verdadeiro. O mensageiro de Sardes não foi chamado para fazer